Os amigos Vamos chegando aqui na Rede Brasil de televisão, hein? Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Também estamos aqui na Mania FM, na GDS Web Rádio Brasil. Em 15 dias vem mais novidades aqui. Você vai gostar demais das novidades que nós vamos apresentar aqui. No máximo em 15 dias aqui para a Rede Brasil. Vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom para a Rede Brasil, para a GDS Web Rádio Brasil, para a Mania FM e o mais importante, para você, ouvinte e telespectador também aqui do nosso programa e de outros programas que nós vamos fazer. Hoje é dia do Júnior Correia. Júnior está aqui para conversar com a gente, vereador em Cachoeiro. Semana passada não esteve no programa, estava cansado, voltando da Canção Nova. Júnior, tudo bem? Tudo bom, Parraro? Prazer grande. Tô vendo... Você não guarda um segredo, né? Você conta tudo para todo mundo. Meu amigo, contou para mim, eu conto para o mundo, né? A Quaresma esse ano, então, não tem nada a ver com café. Não, no passado foi Quaresma, não, foi promessa, 1 ano sem café. Foi promessa, né? Não chegou a ser Quaresma, porque eu comecei em janeiro do ano passado, por isso que eu fui em janeiro desse ano. Eu imaginei, se for o Quaresma do café, eu falar com ele, café com telha de aranha ou sem... E é o pessoal daqui do estúdio, aqui, os produtores aqui, ó, bobearam lá. Juninho chegou aqui esse tempo, sentou aqui para fazer o programa, colocou a caneca de café dele, essa caneca aqui, ó, bota aqui, vendo a caneca aqui, essa caneca enorme dele aqui, ó. E aí, essa caneca aí, chegou, botou o café e sentou, botou o café. Quando ele foi beber, falou, pô, Parrado, essa caneca tá cheia de aranha, pô. Aranha é um bicho tentado, bicho danado da tal da aranha. De um dia pro outro ela vai lá e faz a casa, passa aquela teia dela lá. Pois é, era a única que tava lá dando sopa lá pra pegar o cafezinho, doido pra tomar um cafezinho. Sua aquarela esse ano é de quê? Carne, né, igual eu faço todo ano. Ah, é? Carne. Todo ano? Há um bom tempo já que eu faço quaresma de carne. Né? A carne, qualquer tipo de carne? É carne de animal de sangue quente, né? Que é a carne da sexta-feira, né? Entendi. Esse ano eu só abri exceção para frango. Porque às vezes eu tiro porco, boi, frango, carneiro, tudo. Aí a gente tem que comer no dia a dia fora, né? Acaba que fica uma alimentação muito limitada, sabe? E tudo as pessoas colocam o frango. Então, para não ficar muito limitada a alimentação no dia a dia fora, na casa das pessoas, eu abri exceção para o frango. Como é que você vê isso? É um ato de fé ou é uma coisa... A sua relação com a religião ou é a sua relação com você mesmo? Para você refletir. A quaresma, ela é um período, né, litúrgico e espiritual da igreja que a gente fala que é um momento propício para a conversão. Muito embora a gente tenha que se converter diariamente, né, a igreja ensina isso, a conversão ela é diária. Por quê? Se diariamente a gente peca, diariamente a gente tem que converter o nosso coração para se arrepender do nosso pecado e se aproximar de Deus. A quaresma é um período propício para esse momento de conversão. Conversão principalmente dos pecados graves, dos pecados dominantes, porque é diferente, né? Um pecado ele pode ser grave, vai ser grave para todo mundo, mas ele pode ser dominante em algumas pessoas e para outras não. Por exemplo... um homem que tem problema de fidelidade. O pecado da infidelidade é um pecado dominante para esse homem. Tem, às vezes, um homem que não tem esse problema de infidelidade, que ele pode até pecar algum dia. Mas ele pecar um dia, mas não é uma coisa... Mas ele vai pecar e nunca mais vai voltar, porque aquilo vai marcar a vida dele. Entendi. Agora, tem gente que tem esse pecado como dominante. E todos nós temos os nossos pecados dominantes. E esse pecado que é o espinho da carne de cada pessoa que a gente tem que combater diariamente. Aí, momento você fala, quaresma, por exemplo, consumir carne de animal de sangue quente, no seu caso, um pecado? Não é pecado. Não é pecado, não tem nada a ver. Aí eu ia falar que as penitências da quaresma, elas são justamente para nos fazer lembrar do nosso pecado dominante e, claro, quando a gente faz uma penitência, por exemplo, de alimento ou de bebida, é uma forma da gente mortificar o nosso corpo para mostrar que o nosso corpo, muito embora ele seja querido por Deus, foi criado por Deus, e a gente tem que respeitar o nosso corpo, tem que cuidar do nosso corpo, mas o nosso corpo,
ele é frágil, forte é o nosso espírito. Então, é uma forma de mortificar o corpo e fortalecer o espírito através da oração. Tanto que os exercícios quaresmais jejum, penitência e oração. Jejum, esmola e oração. Tem que ter jejum e oração, né, agregado. Não adianta só... Se você fizer só jejum sem oração, é o jejum do nutricionista. Na realidade, o fato... Não é isso. É mortificar o corpo para fortalecer o espírito, entendeu? O fato de abrir mão, por exemplo, de um alimento, que é o seu caso aqui, não quer dizer que você está falando a Deus, ó, eu vou deixar de consumir carne aqui durante esses 40 dias aqui, para que você perdoe os meus pecados. Não tem nada a ver. Não. Isso, na verdade, abrir mão de um alimento, abrir mão de alguma coisa que me faz feliz e que não é pecado, porque também não adianta falar assim, eu vou fazer quaresma de fofoca. Fofoca é pecado, você não pode fazer a vida, o resto da sua vida. Né? É fazer alimento. Carne é algo bom e justo, a gente pode comer carne. Então por que a gente abre mão? Justamente porque eu quero ofertar o meu sacrifício a Deus. Então não é uma relação de barganha, eu faço isso para você perdoar os pecados. Não, eu faço isso para te oferecer esse meu sacrifício, para que este meu sacrifício seja agradável a ti, para que ao perdoar os meus pecados eu possa ter minhas penas aliviadas. Né? Que tipo de quaresma você já fez? O que você já abriu mão? Esse ano está sendo... Você já falou que carne você faz sempre. Normalmente sempre faço de carne. Esse ano eu agreguei mais um dia de jejum na semana, né? Além da sexta-feira, eu faço mais um dia de jejum. Aí pode ser na segunda, pode ser no outro, eu vejo qual dia. Isso você faz toda semana? Oi? Durante a quaresma? Durante a quaresma. Ah, tá, entendi. Mas que eu quero, pelo menos a sexta-feira, manter esse jejum, né, o resto do ano, né? Porque é uma forma de... Um dos meus pecados dominantes é gula, né? Dá pra ver que é gula. Eu sou gordinho, né? Então, assim, uma forma de combater é através do jejum. Mas é gula isso? O quê? A carne não. Gula é comer além do que precisa. Exatamente. Aí sim. Por isso o jejum. O jejum para poder... Mas se você tem fome, se você tem... Não gosto nem de falar, se você tem apetite, né? Fome é diferente de apetite. Você está com apetite e você come... Isso é gula? Não, isso não é gula. Mas no meu caso, eu não como só quando eu tô com apetite. Eu como até além, ué. É óbvio. Quem come que não tá com apetite é o menino que é magro, daquele dali. Né? O Fernando que é magro. Não, o Fernando come bom boi. Come. Ele come pratinho desse. Vai para além. Ele reclama até hoje que ele foi numa reunião na sua casa. Falou, rapaz, dei mole, rapaz. Tava comendo mortadela com presunto e tal. E aí eu caí na besteira de fazer umas fotos. Quando eu fui lá, o Júnior mandou recolher tudo. Quando eu voltei, não tinha nada na mesa mais. Mas ele podia ter pedido que exatamente. Recolhe porque a pessoa está indo embora. Sim, lógico. Mas ele nunca deixou de comer direitinho. E depois todo mundo já comeu bastante, tá? Ninguém espera que ele voltaria para repetir mais uma bexiga daquela. Eu já tinha comido metade. Qual é a diferença para o que você fez do café, promessa? Qual é a diferença? A promessa, normalmente, ela é vinculada a alguma coisa específica, né? Porque a quaresma ela é uma mortificação do próprio corpo, como oferecimento, esse sacrifício a Deus por reparação aos nossos pecados. É sempre isso. O sacrifício ele é uma reparação aos nossos pecados, né? Porque algumas pessoas até falam, mas Deus se agrada do sacrifício? Claro que se agrada, porque se a gente desagrada a Ele o tempo todo pecando, o que é um mínimo de sacrifício? Né? O sacrifício ele mostra justamente o coração inclinado a querer amar a Deus. A promessa não. A promessa às vezes ela está atrelada a alguma graça que você quer alcançar, ou às vezes algo de bom que você gostaria que alcançasse. E aí, além de você pedir a Deus ajuda, ou já alcançou e falou, olha, eu alcancei essa graça. Na verdade, eu não atrelei a uma graça específica. Porque acontece, a minha promessa eu ofertei o meu sacrifício de não beber café e refrigerante por um ano pelas eleições. Mas era pela minha eleição, pela eleição de outra pessoa? Não. Era pelo bem das eleições. Para que fosse feita a vontade de Deus nas eleições, né? Então foi aí que eu ofertei. Tanto é que depois, no final das eleições, eu perdi. Então você vai voltar a tomar café? Eu falei, não vou voltar a tomar café. Eu não fiz pela minha vitória, eu fiz pelo melhor das eleições. Se o melhor das eleições foi esse resultado, se era isso que Deus queria,
então eu vou cumprir até o final, eu vou até o final, eu fiquei até o final, você toma café e refrigerante. Porque é até uma forma da gente reconhecer que às vezes a vontade de Deus não é a vontade nossa. Né? E a gente tem que reconhecer isso. Se a vontade dele nesse momento é que o Lula seja presidente, é que o Casagrande seja o governador, não tem problema, nós vamos aceitar, nós vamos trabalhar assim. Porque quando você ora, você pede a Deus que interceda, por exemplo, no caso nós estamos falando aqui de eleição, depois você tem que, né? Você aceita. Não vai fazer, Deus está de sacanagem, pô. Eu pedi sua intercessão, mas você deixou fulano ganhar a eleição, aí você... E aí a gente tem que... Tudo isso a gente tem que lembrar, porque tudo isso é uma forma de imitar a nosso Senhor em alguma forma, né? O sacrifício é uma forma... São 40 dias de penitência, como uma forma de lembrar a penitência que Jesus fez no deserto. 40 dias de jejum, né? Sem comer nada, né? A mesma forma, a gente lembra também a oração de Jesus no Horto das Oliveiras, no momento mais difícil da vida de Cristo, onde ele estava sentindo ali na pele dele, ele como um homem, né? Jesus é 100% homem, 100% Deus, 100% homem. Então ali ele sentiu, ali ele chorou sangue, ali ele suou sangue, ali ele chorou. E ali ele fez a oração, afasta de mim esse cálice, ou seja, eu não quero ter esse sofrimento. Mas aí a perfeição da oração mas faça a tua vontade, não a minha. Sim. Então é isso que a gente tem que ter também, faça a tua vontade, não a minha. Deus intervém nessas coisas, de eleição, por exemplo? De ganhar na loteria? Não, Deus não intervém nessas questões. Coloca a mão lá, fala, opa, vou eleger o Lula aqui, que é melhor para o Brasil. Vou eleger João aqui, que é melhor para o Espírito Santo. Não, o que acontece? Tem isso ou não? Olha, eleição, vamos por parte. Você falou de eleição e você falou de loteria. Loteria ele não vai intervir porque é algo que não tem intervenção dele. Não tem algo. Ele não vai escolher qual número para poder agradar. Não, isso não existe. Isso não existe. Até porque tem pessoas que ganham pessoas temente a Deus, pessoas não temente a Deus. Isso não interfere. Agora, numa eleição... E na eleição também. Na eleição ele não vai intervir na urna. O que pode acontecer é que Deus vai intervir no coração das pessoas para fazerem as melhores escolhas. Então, ele pode intervir nesse sentido, né? Porque, assim, numa eleição, muito embora a gente fale assim, todo mundo quer o melhor para o seu lugar, mas quem que realmente está com o coração justo, inclinado para aquilo que é o bem de fato? Então, provavelmente Deus deve não intervir, mas deve inspirar os corações das pessoas para buscarem sempre a pessoa mais justa e para aquela determinada atividade. O que não quer dizer que as pessoas vão escolher o mais justo. Porque do mesmo jeito que o Espírito Santo inspira para o bem, o diabo inspira para o mal. O livre-arbítrio nosso é de escolher qual dos dois caminhos a gente vai seguir. Você acredita nessa batalha entre o bem e o mal, a batalha espiritual, o tempo claro, todo. O tempo Fala depois do intervalo, então, comercial, sobre isso, essa batalha, porque tem gente que não acredita nisso. Tem gente que fala, não, isso não existe. Mas tem quem acredita de que nós vivemos uma batalha espiritual, uma batalha do bem contra o mal o tempo todo, né? E dentro de você vai vencer quem? Vai vencer aquele que você melhor alimenta. É isso aí. Não é isso? Então vamos falar disso depois do intervalo comercial, rapidinho. Vamos voltar na sequência, já já. Vamos seguindo com o nosso programa aqui na Rede Brasil de televisão, aqui na Mania FM, na GDS, Web Rádio Brasil. Se assusta, não quer que isso mesmo. Deu que corre lá e é hora de você entrar no ar. Não bota a vinheta, você vira aqui, assim que a gente vai. Por isso que é um perigo ficar conversando aqui fora do ar, na hora do intervalo, porque de vez em quando sai tudo no ar aqui. É desse jeito aqui. Nós falamos da batalha do bem contra o mal. Ficou essa questão aqui. Você diz o seguinte: olha, enquanto a gente está orando, pedindo a Deus para intervir numa eleição, chegar no coração das pessoas para que ele escolha o melhor na hora de votar, existe também do outro lado o diabo trabalhando o coração do cidadão para ele votar errado, para se arrebentar lá na frente. Existe essa batalha do bem contra o mal na sua avaliação? Existe. O que acontece? Quando a gente pega lá o livro do Gênesis, né, que tem no Bíblia católica, na Bíblia evangélica, tem no livro dos judeus, dos islãs, né, o Gênesis está lá, né? Só que o Gênesis ele trata de uma linguagem bíblica, espiritual,
E ele fala justamente dessa dualidade. Deus foi lá, fez Adão e Eva, e Deus deu uma ordem para Adão e Eva. Olha, vocês podem comer de todos os frutos do jardim, mas não pode comer do fruto que está no meio, né, que é o da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí o que a serpente, que representa o diabo, faz? Começa a tentar, né, até que eles caem. Então, isso é para mostrar uma realidade espiritual. Deus vem, ele dá a sua ordem, e aí cada um de nós, aí é fé católica, né? Cada um de nós recebe um anjo da guarda, que é um anjo que vai guardar, né, a cada um de nós das tentações do inimigo. Só que não adianta eu ter um anjo da guarda, é a mesma coisa se eu tiver um guarda-costa, né? Eu tenho um guarda-costa que anda comigo, mas de vez em quando eu fujo dele e vou pro meio do galerão. Eventualmente, alguém que quer fazer mal a mim, eu estou mais desprotegido. Porque se o guarda-costa estivesse ali... É a mesma coisa do anjo da guarda. Se eu não rezo por ele, peço a intercessão dele, se eu não me entrego à vontade de Deus, se eu não busco seguir uma vida de santidade, intimidade com Deus, naturalmente eu estou me afastando daquilo que é a vontade e a palavra de Deus para aquilo que é a vontade e a palavra do diabo. Porque o que o diabo quer? Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o que isso significa? Ele veio para poder roubar o homem de Deus, destruir a alma dos homens, porque o que ele quer é atingir o Criador. Para atingir o Criador, ele não consegue matar a Deus, ele não consegue ferir a Deus. Então, como é que ele vai ferir a Deus? Ferindo a criatura amada por Deus, que é o homem. O homem é o fim último da criação. Tanto é que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, ele quer perder os homens para atingir a Deus. Então, aí a gente fica nessa dualidade espiritual. É o anjo falando de um lado e o diabo falando do outro. Igual aquelas representações. Você está dizendo que nós temos eu tenho meu anjo da guarda aqui. Está aqui comigo, o seu está aqui. A gente não vê, mas está aqui. Não vê, mas está aqui. Aí você falou da questão da oração para o anjo. Né, que você... e isso é importante? É importante. Quando você ora pedindo proteção, pedindo força para o seu anjo, você está fortalecendo o seu anjo? Nós estamos fortalecendo. Essa é a energia que você passa? Nós estamos nos fortalecendo e fortalecendo o nosso anjo da guarda. Por quê? Porque a gente tem que lembrar do livre-arbítrio. Quando Deus nos cria a imagem e semelhança dele, e ele nos cria por amor, ele nos dá livre-arbítrio. Muito embora a gente fale que os animais são livres, eles são livres num certo ponto. Por não ter alma, os animais eles são condicionados àquela realidade deles. Pode ver, um cachorro nunca vai deixar de latir, nunca vai miar, um cachorro nunca vai cacarejar, e um cachorro nunca vai deixar de comer aquilo que é próprio da natureza dele. Sim. Vai se alimentar sempre da mesma coisa. É diferente de nós, seres humanos. A gente consegue reproduzir o som dos animais, a gente consegue falar outra língua, porque nós temos uma alma, nós temos uma inteligência. Nós realmente somos livres. Mas quando que nós somos livres? Quando nós nos aproximamos cada vez mais da intimidade com Deus. A liberdade só existe na intimidade com Deus, porque o pecado nos escraviza. Então, nós temos o livre-arbítrio para poder fazer as escolhas. Se eu não peço ajuda do meu anjo da guarda, o meu anjo da guarda não pode intervir em mim ou intervir na minha vida, porque ele não pode tirar o meu livre-arbítrio, entende? É a mesma coisa, né, quando é diferente do diabo. O diabo não está nem aí para o livre-arbítrio do ser humano. Tanto que são as três formas de atuação do diabo: a tentação, a opressão e a possessão. Algumas pessoas não acreditam em possessão e acham que o possesso é a pessoa que peca demais. Para que o diabo vai perder o tempo dele possuindo alguém que já está em pecado? Essa pessoa para o diabo não faz diferença nenhuma. Ele já está entregue. O diabo só possui aquela pessoa que está em caminho de santidade. Tanto pode ver a vida dos grandes santos, né? Muitos falam que são tentados o tempo todo, e às vezes veio o diabo, que é a opressão do diabo. O diabo tenta perder o ser humano, porque ele quer tirar a liberdade do homem. Então, por livre-arbítrio, nós temos que pedir a intervenção divina na nossa vida. Se a gente não pede, Deus não pode intervir. Quando você fala do diabo assim, você fala de quê? O diabo, a figura do diabo, ou são espíritos do mal que a exemplo do nosso... Porque você começou falando aqui da questão do anjo da guarda, né? Que é o anjo da guarda seria uma criatura espiritual. Um espírito, né? Protegendo a gente. E aí o mal, o diabo tem também seus... É uma criatura espiritual também. Uma criatura espiritual também. Porque quando
Satanás ele briga com Deus e se revolta, ele se revolta e consegue levar vários anjos, né, com ele consegue convencer vários anjos. Então, na queda, não é só Satanás que cai, é uma legião de outros anjos, né? São infinitos anjos que caem junto. Aí são esses anjos do mal que estão aqui para perturbar. E são esses que tentam a gente, que estão aqui para perturbar. E aí consegue influenciar nas nossas decisões, por exemplo? Consegue. Por exemplo, você tá nervoso e tal, você tá com raiva de alguém, e ele fala, vou dar um tiro naquele camarada ali, porque... Aí esse anjo do mal, ele consegue falar, vai. Igual aquele negócio de desenho animal, com garfinho. É bem assim. Aquilo é uma alegoria, né? Sim. Mas é a tentação. Muitos dos nossos pecados não estão atrelados à tentação do diabo. É muito mais pela nossa fraqueza corporal, né? Porque existem alguns tipos de pecado. Chamado né? carne fraca. Tem um pecado da concupiscência, que é o da carne. Igual, por exemplo, passa uma mulher bonita aqui, a gente olha. Não é porque o diabo está tentando, é porque a gente é safado e está olhando e querendo pecar. O diabo tem nada a ver com essa história. Nada a ver com isso. Vagabundagem do cidadão. Pecados capitais, a maioria dos pecados capitais, todos os pecados capitais, basicamente, né? Tirando a inveja. Gula, preguiça, ira, avareza, tudo isso está atrelado à carne. É puramente nosso. No diabo não tem nada a ver com isso. Tanto é que o diabo faz nem esforço para esse tipo de pecado. Ele só deixa. Agora, os pecados mais graves, né? Atentar contra Deus, atentar contra a vida, roubar, mentir, matar. Isso, aí tem uma tentação do diabo. Tem uma tentação do diabo. Aquilo que está lá nos 10 mandamentos, aquilo que está lá nos 10 mandamentos, seria isso? Seria isso, seria isso. Porque os 10 mandamentos, a gente diz que são os pecados graves, né? Qualquer daqueles 10 mandamentos que a gente descumprir, é um caminho para o inferno. Tem pecado, por exemplo, que é pecado para mim, mas não é para você? Ou não? Tem uma lista lá, ó. Tem. Tudo por exemplo, isso aqui é pecado. Por exemplo, sexo. Você que é casado não é pecado. Entendi. Com a sua esposa. Para mim é, porque eu não sou casado. Entendi. É porque aquela coisa. Pro pecado ser grave. E se eu faço sexo fora do meu casamento? É pecado. Pecado. Porque a matéria, fazer sexo, né, o coito, a matéria não é grave. Mas fazer sexo com uma pessoa fora do casamento, a matéria se torna grave, entendeu? Para o pecado ser grave, ele tem que ter a matéria grave, ele tem que ter a presunção. Você tem que querer fazer, você tem que premeditar e você tem que fazer. Aí você lá no começo falava da questão da diferença, que é, por exemplo, a traição permanente, que é aquela que você falou que é o... Aí é o pecado dominante, né? Pecado dominante, exatamente. Dominante. Tá bom. Então, o cidadão que não consegue ter só uma relação... Não deixa de ser pecado grave. É pecado grave nos dois casos. Mas para um... um é dominante, o outro não. Para um é dominante porque para ele é mais recorrente, entendeu? Se torna um vício. O problema é esse. Porque pecar a gente pega sempre. Sim. Só que tem pecados que se tornam vícios para a gente. Nós estamos falando aqui de igual a bebida. Sexo, a questão da traição, tanto da mulher quanto do homem, pode se tornar um vício. Pode se tornar um vício. Tem pessoas que têm vício nisso. Isso. Por exemplo, o sexo. Só falar o vício da droga, vício que você acaba tendo outros vícios, o sexo também pode se tornar um vício. Por exemplo, se eu falar para você que o sexo é pecado, eu estou mentindo. O sexo não é pecado. Né? Se você faz da maneira correta com sua esposa. Agora, o problema é que tem pessoas que viciam. Né? E aí, quando que se torna um pecado? Quando aquele vício atrapalha o seu relacionamento com outras pessoas, atrapalha a sua vida social, começa a prejudicar a sua vida ao entorno. Aí se torna um problema, aí se torna um pecado de vício, entendeu? O vício, bebida, cigarro, não é pecado. Você beber, você fumar, não é pecado. É pecado quando se torna um vício. E esse vício começa, por conta da bebida, por conta do cigarro, você tirar dinheiro de casa para poder alimentar o seu vício. Aí começa a faltar na mesa, aí começa a faltar para conta da casa. Você começa a se entregar cada vez mais, começa a te prejudicar. Da cirrose. Aí se torna vício e se torna pecado. Todo pecado tem perdão? Todo pecado tem perdão. Jesus fala que só tem um pecado que não tem perdão, que é o pecado contra o Espírito. Mas o que é o pecado contra o Espírito? É negar o perdão de Deus. Aí você então, se você reconhece que Deus pode te perdoar, você pode alcançar o perdão. Você é católico praticante, por isso nós estamos falando, acabando que o nosso programa ficou todo nesse sentido, tinha outros temas, vai ficar para a semana que vem. A confissão
com o padre, isso é necessário? Ou... Muito porque necessário. Nós estamos falando de pecado aqui, né? Aí o cidadão trai a mulher, trai o marido, vai lá confessar. Através dessa confissão, ele tem o perdão de Deus ou não? Ele fala direto com Deus, fala, Deus, me perdoa que eu não vou fazer esse trem mais não. Como é que é isso? Vamos lá, para a Igreja Católica, né? A gente está baseado em cima de um mando de Jesus, quando ele ressuscita. Quando Jesus ressuscita e aparece para os discípulos, ele primeiro envia o Espírito Santo e depois ele dá a ordem, né? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vós perdoardes os pecados serão perdoados. A quem vós não perdoardes os pecados não serão perdoados. Então, essa ordem que ele dá aos apóstolos e, consequentemente, os apóstolos dão para os seus sucessores, sim, que se tornaram os bispos e os padres, né? Os bispos que são sucessores, os padres são ministros, né? Então, a ordem vem de Jesus, de perdoar o pecado. Eu não tenho o poder de perdoar o pecado, você não tem, ninguém tem. Apenas o sacerdote tem o poder de perdoar o pecado, né? A mando de Deus. Então, esse negócio eu vou confessar direto a Deus, só que você não sabe se Deus está te perdoando ou não. Porque não é porque você confessa o seu pecado a Deus que ele te perdoa. Por isso que é necessário confessar ao padre. Porque o padre vai avaliar a gravidade do seu pecado, se você está arrependido. Porque se o padre identificar que você não está arrependido do seu pecado, é muito comum pessoas pecarem, até mesmo a gente faz isso. Na hora de confessar, começa a justificar. Mas eu fiz isso por conta disso. O padre não, você não está arrependido. Você está justificando o seu pecado é porque você não está arrependido de fato. Se eu pequei, ponto final. Eu estou errado, eu tenho que consertar isso. Sim. Agora, se até por isso que você está sentado ali por causa disso. Agora, não, eu fiz, mas por conta disso, porque fulano é enjoado. Não, meu amigo, o pecado é seu, não é de fulano, não. Então, assim, é uma necessidade a partir de uma ordem de Jesus para que o sacerdote perdoe o pecado. Você confessa? Confesso. Assim, com frequência, uma vez por ano? Você vai confessa lá confessando com o padre, ou você é igual eu, aquela confissão coletiva? Confissão comunitária não existe. Eu faço aquela. Não, mas não existe. A confissão comunitária, entre aspas, ela só vale para pecado leve, venial. Entendi. Agora, o pecado grave, você tem que confessar direto com o padre. Entendi. Então, o grave senta lá e conta. Tem que sentar e contar. Entendi. Sentar e contar. Então, aquele coletivo é um paliativo só para os leves. Só para os leves. Na verdade, aquele coletivo é bom para fazer exame de consciência. Você faz o exame de consciência e depois você confessa no outro dia. Eu busco confessar regularmente. Eu busco confessar pelo menos a cada 3 meses. Pelo menos. Mas sempre que eu cometo um pecado grave, eu busco... Mas sempre vai contar na cabeça, eu cometi um pecado, eu vou lá Quando eu cometo um pecado grave, eu busco o mais rápido possível me confessar. Aqui, acabou nosso tempo, obrigado por ter vindo no programa, nem falamos da sua viagem à Canção Nova, né? Nem como só cantando. Mas foi bom, acho que você hoje conheceu um outro lado aqui, seu lado religioso, seu lado do conhecimento da religião católica, né? Que a gente precisa lembrar disso, porque nós temos... muitos evangélicos aqui que tem uma outra crença, né? Tem um outro entendimento. Então, obrigado, tá? Um abraço para você. Obrigado. Isso é bom. Hoje a conversa com Júnior Correia aqui no programa Turma, fechando o nosso programa aqui na Rede Brasil de Televisão. Um beijo para você, fica com Deus. Mania FM, obrigado, galera. Pessoal aqui na GDS Web Rádio Brasil, grande beijo para você. Fechando o programa. De volta amanhã, se Deus quiser. Até lá. Tchau, gente. Tchau, Brasil.